Bolsonaro salva a filha de petistas que estava se afogando. O que o presidente fez comoveu a todos. O céu estava claro e sem nuvens. Uma tonalidade de azul vibrante dominava o horizonte, refletindo nas águas serenas do lago. O calor do sol acariciava a pele, uma promessa de diversão em um dia que parecia perfeito para um passeio em família. Paulo e Carla, um casal comprometido com suas crenças políticas e com uma vida tranquila, decidiram aproveitar a folga no trabalho e levar a filha, Laura, ao lago que ficava a 1 hora de sua cidade. Laura, com seus 8 anos de idade, era uma menina cheia de energia e curiosidade. Assim que chegaram ao local, ela não pensou 2 vezes. Tirou os sapatos, correu pela areia e saltou na água com a animação de quem sabia que o dia seria seu. Carla e Paulo observavam com sorrisos orgulhosos enquanto a menina nadava, se divertindo e se afastando cada vez mais da margem, explorando as águas do lago com a confiança própria de uma criança. Enquanto isso, o casal discutia, como de costume, as questões do país e as últimas notícias. Paulo, com seu olhar sério e suas opiniões bem definidas sobre o que estava acontecendo no cenário político, falava sem parar, defendendo suas ideias com paixão. Carla ouvia com atenção, concordando com alguns pontos, discordando de outros, mas no fundo, ambos sabiam que o que realmente importava naquele momento era a felicidade da filha. A paisagem ao redor do lago era tranquila, com árvores frondosas e o som suave das folhas balançando ao vento. O ambiente parecia ter sido projetado para esse tipo de encontro, um refúgio para aqueles que buscavam paz, longe do tumulto da cidade. Laura, a essa altura, estava cada vez mais distante. Ela se movia com prazer pela água, desafiando as ondas, quando uma brisa repentina soprou sobre o lago. A correnteza aumentou ligeiramente, mas nada que a menina não pudesse lidar. Ela riu e tentou nadar contra a corrente, achando graça na situação. Contudo, o que ela não percebeu foi que, à medida que se afastava mais da margem, suas forças iam se esgotando. Uma leve tensão começou a crescer. A água, antes acolhedora, parecia agora mais traiçoeira. Uma sensação de desconforto tomou conta de Carla, que observou sua filha com mais atenção. Laura, não vá tão longe, chamou ela, mas a menina estava se divertindo tanto que não ouviu. Carla, então, olhou para Paulo e disse: Paulo, acho que ela está indo muito longe. Está ficando perigoso. Paulo olhou para onde Laura nadava, mas não parecia tão preocupado. Ela está se divertindo, Carla. Não é nada demais. Mas então, algo mudou. O sorriso de Laura desapareceu lentamente, dando lugar a uma expressão de esforço. Ela tentava nadar, mas parecia lutar contra a água. A correnteza a puxava mais para o centro do lago, e suas forças estavam acabando. Carla, em pânico, gritou novamente: Laura, volta aqui agora. Ela tentou se levantar, mas os pés estavam afundados na areia úmida, e a sensação de impotência tomou conta dela. A situação estava prestes a se agravar, mas o que ninguém esperava era que, naquele momento de desespero, uma figura inesperada apareceria para mudar tudo. O som da água batendo nas pedras e das folhas balançando ao vento de repente se misturou aos gritos de Carla, que agora chamava a filha com toda a força de sua voz. Laura! Volta aqui! Mas a jovem já não respondia. A alegria que antes preenchia o rosto da menina havia dado lugar ao pânico. Ela estava lutando contra as ondas, tentando nadar de volta à margem, mas a correnteza a puxava com força. Cada braçada parecia mais pesada que a anterior, como se a água estivesse conspirando contra ela. Carla tentou dar um passo em direção ao lago, mas seus pés se afundaram na areia, criando um peso que a impedia de se mover com rapidez. Paulo, desesperado, se levantou de onde estava, a expressão no rosto transformada. Ele correu em direção à beira da água, gritando o nome de Laura, mas já podia ver a filha cada vez mais distante. Os outros banhistas, percebendo o que estava acontecendo, começaram a gritar e correr em pânico, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. A cena parecia lenta, como um pesadelo. Cada minuto se estendia em uma eternidade. A menina, exausta, tentava desesperadamente manter a cabeça fora da água, mas suas forças estavam se esgotando. As ondas, antes suaves, agora pareciam imponentes,
quase como se o lago estivesse se tornando uma fera impiedosa. Ela abriu a boca para gritar, mas engoliu água, tossindo e se debatendo, sem conseguir recuperar o fôlego. Alguém! Por favor, ajudem, gritou Paulo, mas sua voz se perdeu no caos. O medo tomava conta de todos ao redor, e uma sensação de impotência pairava no ar. As pessoas estavam gritando, algumas tentavam correr para ajudar, mas o medo de entrar na água ou de não saber como lidar com a situação as paralisava. O pânico havia se espalhado como uma epidemia, e ninguém parecia saber como agir. Carla estava em um estado de choque, seus olhos fixos na filha, enquanto o coração parecia sair do peito. Laura! Ela gritou novamente, suas mãos tremendo enquanto tentava alcançar a água com as pontas dos dedos, como se pudesse alcançá-la assim. Mas era tarde demais para isso. Laura estava sendo arrastada mais para o fundo. O grito de um homem ao longe se misturou ao som da multidão, mas ninguém prestava atenção. Os olhos de todos estavam voltados para Laura, cada um tentando imaginar como poderia ajudar, mas sem saber como. Alguns estavam tentando correr até o local mais próximo da água, outros, apavorados, estavam ainda tentando ligar para os bombeiros, mas a cada segundo o desespero aumentava. Laura, com os olhos arregalados, não conseguia mais respirar corretamente. A água entrava em sua boca e ela engolia mais do que conseguia suportar. Cada movimento que fazia para tentar se manter à tona parecia em vão, como se a força das águas estivesse conspirando contra ela, arrastando-a cada vez mais para o fundo. Ela tentou gritar, mas não havia som, apenas o pânico crescente, a garganta apertada. Sua visão começou a se turvar, a luz do dia se tornando uma mancha borrada. O medo de desaparecer ali, sem ser salva, apertava seu peito de forma insuportável. Carla, vendo a filha se afundar, sentiu seu corpo tremer. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, e ela estivesse flutuando em um mar de terror. Laura! Por favor, não, gritou, mas a voz se perdeu em meio ao som da água e dos gritos dos outros ao redor. Ela queria se jogar no lago, correr para a filha, mas suas pernas não respondiam. O medo a paralisava. O sol brilhava intensamente no céu azul, mas a tensão no ar parecia ser densa como nuvens de tempestade. Jair Bolsonaro, com seu estilo característico, estava pilotando um jet ski pela calmaria do lago, aproveitando um momento de descanso em sua viagem. A brisa cortava seu rosto, e o som constante do motor quase se fundia com os gritos e sons distantes de uma confusão. Mas algo estava errado. Algo não estava bem. Ele franziu a testa, alertado por um tumulto que surgia do lado oposto do lago, onde o som de gritos se misturava ao barulho da água agitada. Ele diminuiu a velocidade do jet ski e virou o rosto, observando. O cenário que surgia diante de seus olhos era algo que ele não podia ignorar. Um pânico crescente tomava conta de todos ao redor da água. Bolsonaro, sempre em alerta, ajustou a posição e dirigiu o jet ski na direção da confusão. Ele já havia enfrentado inúmeras adversidades em sua vida pública e pessoal, mas algo em sua natureza o impulsionava a não hesitar diante de uma emergência. A cena que se descortinava à sua frente era de desespero total. Uma jovem estava lutando para se manter à tona, sua cabeça desaparecendo e surgindo repetidamente das águas turbulentas, enquanto as pessoas na margem tentavam, sem sucesso, alcançá-la. O instinto de Bolsonaro falou mais alto. Ele sabia que, sem a ajuda de alguém qualificado, a situação só iria piorar. Sem uma segunda reflexão, ele fez uma manobra rápida com o jet ski, indo em direção ao ponto onde a jovem estava. O motor roncava alto, cortando a água com eficiência, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer desafio. Bolsonaro se sentia mais determinado a cada segundo, sua mente focada em uma única missão: salvar aquela vida. Quando ele chegou mais perto da margem, viu o pai da jovem, Paulo, já sem forças, desesperado, tentando de todas as maneiras alcançar a filha que se afundava. O caos ao redor só aumentava, mas Bolsonaro sabia que precisava agir rápido. Ele parou o jet ski com precisão e saltou na água sem hesitar, sua experiência em situações de emergência tornando mais seguro a cada movimento. A água gelada envolveu seu corpo, mas ele não pensava no frio. A única coisa em sua mente era resgatar a jovem que,
a cada segundo, ficava mais distante da margem e da segurança. Ele nadou com força, mergulhando e subindo com agilidade. A jovem estava fraca, seus movimentos cada vez mais erráticos, e o medo tomava conta do seu rosto. Bolsonaro alcançou Laura, já com os olhos fechados e sem forças para reagir. Ele a puxou para perto de si, com um braço firme, e logo a segurou de maneira que pudesse sustentá-la. Sua outra mão a empurrava com força na direção do jet ski, onde a seguraria até que ambos estivessem em segurança. Com um esforço final, ele conseguiu erguer a jovem parcialmente para fora da água, antes de sinalizar para Paulo, que estava de pé na margem, com os olhos cheios de esperança e angústia. "Segura ela!", gritou Bolsonaro, já com a jovem parcialmente fora d'água. E, com o pai desesperado correndo em direção a ele, ambos conseguiram tirar Laura da água com força e determinação. Ao alcançar a margem, Bolsonaro colocou Laura cuidadosamente no chão, e rapidamente começou a realizar os primeiros socorros. Ele sabia que o mais importante era mantê-la respirando até que os médicos chegassem. Carla, a mãe de Laura, estava de joelhos, chorando aliviada, mas com os olhos fixos na filha, esperando pelo milagre. "Está tudo bem agora", Bolsonaro disse com sua voz firme e calma, tentando tranquilizar a todos, mesmo sem saber qual seria o resultado final. Mas ele sabia que, sem a sua intervenção, a história poderia ter terminado de outra forma. Enquanto a jovem começava a reagir aos cuidados iniciais, o tumulto começou a se acalmar. O alívio era visível nos rostos das pessoas, mas para Paulo e Carla, o gesto heróico de Bolsonaro estava além de palavras. Ele, que nunca imaginariam que algum dia o viriam pessoalmente, acabará de ser o herói da vida de sua filha. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria depois. A ação inesperada de Bolsonaro ali no lago mudaria para sempre a dinâmica entre ele e aquelas pessoas, de uma forma que ninguém poderia prever. O silêncio se espalhou lentamente pelo cenário, quebrado apenas pelo som suave das ondas batendo na margem. Laura, embora ainda pálida e trêmula, estava respirando com mais facilidade. O medo visível nos olhos de seus pais começava a ser substituído por um alívio palpável, ainda que a tensão pairasse no ar. Carla, a mãe de Laura, tocava suavemente a cabeça da filha, sussurrando palavras de consolo, enquanto Paulo, com as mãos trêmulas, segurava a filha com todo o cuidado do mundo. Bolsonaro, agora com a respiração pesada e a água escorrendo de seus cabelos, permaneceu ao lado da jovem e da família, observando com atenção. Seu olhar era calmo, mas resoluto, como se soubesse que sua presença ali não se tratava apenas de um simples resgate, mas de algo muito maior. Ele se abaixou ao lado de Laura e, com a voz firme, mas suave, disse: "Ela está bem agora. Vai se recuperar." O susto foi grande, mas isso é o que importa, ela está viva. Carla, ainda com os olhos marejados, olhou para o rosto de Bolsonaro com uma mistura de gratidão e perplexidade. Ela sabia, como todos ali, que ele era uma figura polêmica, de posições fortes e visões políticas polarizadoras. No entanto, naquele momento, ali, com sua ajuda inquestionável, ele se mostrava diferente de tudo o que ela imaginara. Sua atitude simples, sua coragem, seu foco em salvar a vida da filha, transcenderam qualquer etiqueta política ou ideológica. "Obrigada, presidente", disse Carla, a voz rouca pela emoção. Ela olhou para o marido, que, ao seu lado, também parecia ter encontrado algum tipo de paz. "Você salvou minha filha. Não há palavras para isso." Bolsonaro, com um sorriso tranquilo, balançou a cabeça em sinal de humildade. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. A vida vem primeiro. Isso é o que importa, não as diferenças." Enquanto o alívio tomava conta do grupo, uma sensação de tranquilidade, quase surreal, se instalou. A agitação do momento foi substituída pela serenidade de uma situação que poderia ter sido trágica, mas que, graças à intervenção rápida e decisiva de Bolsonaro, terminava em um final feliz. O som do jet ski ainda ecoava pela água, mas agora não parecia mais o barulho de uma aventura, mas o som da resolução de uma situação extrema. O grupo ficou em silêncio por um instante, olhando para a jovem que, embora debilitada, estava fora de perigo.
Laura ainda estava sendo amparada pelos pais, mas seus olhos começavam a abrir lentamente, a lucidez retornando. Ela olhou para Bolsonaro e, com um sorriso tímido, murmurou: "Obrigado." Bolsonaro assentiu com um gesto simples, como se tudo aquilo fosse algo natural. Ele olhou para os pais dela, que estavam visivelmente emocionados, e disse: "Está tudo bem agora. Todos passamos por momentos difíceis, mas a solidariedade e a ajuda mútua são o que nos torna mais fortes. E isso, não importa quem somos ou em que lado estamos." Paulo, com a voz falhada pela emoção, deu um passo à frente, apertando a mão de Bolsonaro. "A gente jamais esperaria isso, mas você fez mais do que qualquer um poderia fazer. Você salvou minha filha, e isso não tem preço." Bolsonaro apertou a mão dele com força, um gesto de respeito e compreensão. "Todos nós temos algo a oferecer. E hoje, por sorte, a vida da sua filha foi a minha missão." O dia, que começara com uma tranquilidade simples à beira do lago, agora carregava um significado mais profundo para todos ali. As diferenças políticas, as crenças e as opiniões que antes poderiam ter gerado separação, pareciam agora pequenas diante do que realmente importava. O gesto de Bolsonaro era um lembrete de que, quando se trata de vidas humanas, a política e a ideologia podem e devem ser deixadas de lado em favor da humanidade. Enquanto as autoridades chegavam para fazer os devidos exames em Laura, a família, agradecida e emocionada, sentiu uma calma restauradora. Carla abraçou Laura com mais força do que nunca, e Paulo, com lágrimas nos olhos, sussurrou para ela que tudo ficaria bem. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados. A cena que antes estava carregada de tensão agora refletia um momento de cura e de conexão. As pessoas ao redor, que antes olhavam com certa desconfiança a figura polêmica de Bolsonaro, agora viam um homem que, naquele momento, foi mais do que um político. Ele se tornou um herói. Os pais de Laura, ainda de mãos dadas, observavam a filha, agora amparada por paramédicos que realizavam os últimos exames. O brilho de seus olhos, antes repletos de angústia, agora estava inundado de gratidão. A jovem, embora exausta, estava visivelmente melhor, e cada respiração tranquila parecia um milagre diante do que haviam vivido nas últimas horas. Bolsonaro estava ali, sem pressa para se afastar. Seu gesto de heroísmo parecia ter marcado todos ao redor de maneira profunda. O que poderia ter sido uma simples ajuda de um estranho agora se revelava como um símbolo de algo maior, um ato que transcendia as discussões políticas, as diferenças ideológicas e as disputas ideológicas. Paulo e Carla, embora ainda atonitos pelo que ocorrerá, trocavam olhares entre si. O alívio por ver sua filha a salvo era misturado com a surpresa de terem sido resgatados por alguém que, até então, não passava de uma figura controversa para eles. Carla, com a voz trêmula, olhou para o marido e, em um sussurro, falou o que estava em seu coração. "Eu nunca pensei que fosse dizer isso, Paulo. Mas esse homem, o presidente, acabou de fazer algo por nossa filha que ninguém mais poderia. Ele foi mais rápido que qualquer um, sem hesitar, sem pedir nada em troca. Ele não se importou com as nossas opiniões ou a nossa política. Ele fez o que estava certo." Paulo ficou em silêncio por um momento, com o rosto sério, refletindo profundamente sobre as palavras de sua esposa. Por um instante, ele pareceu hesitar, como se algo estivesse sendo desconstruído dentro de sua mente. O que se passava em sua cabeça não era só uma questão de gratidão, mas também de compreensão. "Eu sei", disse Paulo, com a voz suave. "Eu sei, Carla. Eu também nunca pensei que fosse ver isso, mas ele salvou nossa filha. E, no fundo, é isso que importa. Ele não fez por ser presidente, mas porque, naquele momento, ele era apenas um homem querendo ajudar." O casal, ainda atordoado pela situação, começou a refletir sobre a grandiosidade do gesto. Não se tratava mais de política, nem de divergências ideológicas. Ali, naquele momento, eles viam Bolsonaro como um ser humano, alguém que se arriscou pela vida de sua filha sem pensar em nada mais além de uma vida sendo salva. Enquanto isso, Bolsonaro, com sua postura calma e resoluta, começava a se afastar, sentindo que sua missão ali estava cumprida.
Mas, antes de ir, se voltou para Paulo e Carla, fazendo um breve gesto de despedida. Agora é hora de descansar, disse ele com a voz serena. Cuidem dela, e sigam em frente. A vida é preciosa demais para ficarmos parados no passado. Paulo e Carla, tocados pelo que acabaram de viver, não conseguiam mais se segurar. Um sorriso se abriu lentamente nos rostos deles. Algo mudará ali. Algo que não podia ser mais ignorado. Aquele gesto, simples e corajoso, transformará o que era uma divisão política em uma oportunidade de entendimento. Presidente, começou Paulo, com a voz firme. Eu posso não concordar com muitas coisas, mas isso aqui, o que você fez, isso foi algo que eu nunca imaginei. E, por isso, só posso te agradecer. E quem sabe, nas próximas eleições, você tenha o meu voto. Carla, ao seu lado, completou com um olhar cheio de sinceridade. Sim, nós vamos te apoiar. O que você fez pela nossa filha, isso não tem preço. E, nesse momento, é isso que importa. Bolsonaro, com um sorriso discreto, acenou, sem palavras, mas com o semblante de quem sabia que, naquele instante, o que realmente havia prevalecido era a humanidade acima de tudo. If you like this story, you will definitely like this exciting story too. And don't forget to leave your like and also subscribe to the channel. See you in the next video.